Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje trazer mais uma aula aqui de Direito Constitucional, uma aula hoje relacionada aos direitos políticos. Vamos lembrar que a gente já falou aqui dos direitos e garantias fundamentais e a gente ainda está falando dos direitos e garantias fundamentais, tá? Então, lembrando, esse capítulo 4 aqui da Constituição Federal, né, do título 2, ele está falando então de direitos políticos relacionados, então eles são direitos e garantias fundamentais também, tá? Isso a gente não pode perder de vista. Assim como lá os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, que nós já conversamos, também o direito da nacionalidade, aqui também os direitos políticos são direitos e garantias fundamentais. Ok? Então tudo isso aqui está inserido dentro desse grupo maior que são os direitos e garantias fundamentais. Uma coisa importante para a gente poder seguir aqui uma linha de raciocínio. O direito da nacionalidade, ele é aquele vínculo jurídico entre a pessoa e o Estado, né? Então nós temos algo que liga você ao seu Estado, que faz com que você crie uma identidade, tá? Então, né, então a gente chega e fala, olha, eu sou brasileiro, isso traz uma identidade para você, isso traz um pertencimento a um povo e um pertencimento a um Estado, tá? Uma soberania ali estatal. Agora, nós sabemos que, em razão do nosso regime democrático, nós temos participação e não somente participação, mas nós temos um poder que é inerente aqui ao fato de sermos aqui, de fazermos parte desse povo que é o povo brasileiro. Uma questão importante que a gente tem que entender, né? A nossa Constituição Federal, ela diz, olha, todo poder emana do povo, que vai exercer esse poder por meio de representantes ou então de maneira direta. A gente sabe então que nós temos essa democracia aqui, que ela pode ser exercida tanto de maneira direta quanto de maneira indireta por meio de representantes. Isso daqui a gente só pode exercer essa participação aqui nas decisões do Estado em razão desses direitos políticos, tá? Isso está manifestado aqui na nossa Constituição Federal. A gente exerce aqui a gente exerce uma participação direta realmente nas decisões do Estado. Isso daqui tudo está traduzido aqui nesses direitos políticos que a gente vai conversar hoje, colocando aqui na tela para a gente poder começar a conversar a respeito disso. Deixa eu só arrumar aqui para a gente poder conversar um pouco. Tá, então nós temos... Deixa eu só arrumar aqui de novo, tá? Então nós temos aqui os direitos políticos, tá? A partir do artigo 14 da Constituição Federal, nós vemos aqui que ele fala a respeito de soberania popular. Artigo 14, soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos e nos termos da lei mediante. Então vamos primeiro falar aqui a respeito desse caput. Tá? O caput é esse aqui que está escrito aqui no artigo 14, a primeira coisa que nós vemos aqui é soberania popular. Soberania popular está dizendo aqui diretamente relacionado à democracia realmente. Tá? Então ele está falando aqui, olha, o que o povo decide é soberano. Nós vivemos em um regime democrático que, em regra, democracia tem exatamente a ver com isso, com as pessoas decidirem, com o povo decidir. Tá? Muita gente entende, às vezes, que democracia tem a ver com a maioria decidir, né? Mas, na verdade, a democracia ela é não necessariamente um regime da maioria. Tá? Tomar cuidado. A democracia ela é um regime do povo. Lembrando aqui que hoje o entendimento de democracia é aquele entendimento que aquela decisão da maioria, né, ele não pode também subjugar aqui a minoria. Tá? Ele não pode simplesmente desconsiderar que existem pessoas que são diferentes e que precisam de um amparo diferente em razão de serem minoria. Tá? A democracia não é um regime da maioria, é um regime do povo para o povo, tá? O próprio povo aqui que decide para ele mesmo. Então, soberania popular tem a ver aqui com ter decisões que são aqui, a decisão do povo é a que prevalece, tá? É isso que quer dizer soberania. E ela é exercida pelo sufrágio universal. Sufrágio, pessoal, é um poder. Sufrágio é diferente do voto em si. O voto aqui, ele é um instrumento. O sufrágio, ele é esse poder político que a gente pode exercer.
Quando a gente diz que a gente pode impactar aqui na organização e no funcionamento do Estado, a gente está falando que nós possuímos sufrágio, porque nós temos esse poder de aqui de modificar o Estado, poder de realmente organizar o Estado conforme as necessidades do povo, conforme a necessidade de funcionamento do Estado. Isso é que é sufrágio. Sufrágio ele é diferente do voto em si. O voto é uma forma de instrumentalizar esse sufrágio, principalmente aqui quando a gente fala a respeito de uma participação indireta aqui, né, das pessoas, tá? Por exemplo, para eleger representantes para o povo. A gente faz por meio do voto. O voto ele é um instrumento para garantir o nosso sufrágio. Agora, quando ele fala também de universal, nós temos que tomar um cuidado com essa expressão universal. Porque quando a gente fala em universal, a gente pode estar entendendo aqui que vai englobar todo mundo. O entendimento atual hoje, né, o entendimento atual é que essa questão de ser universal, na verdade, ele deve estar dentro de um âmbito de racionalidade, aqui dentro de um âmbito de razoabilidade. Então, não necessariamente ele inclui realmente todos, né? Porque senão a gente poderia dizer, por exemplo, que aqui o estrangeiro ele estaria aqui dentro desse sufrágio também, sendo que ele não está dentro do sufrágio. Então, embora ele diga que universal, existem situações em que não será todo mundo que irá exercer esse sufrágio. Tá? E isso, na verdade, já foi muito mais restrito. Tá? Então, houve um período aí em que, por exemplo, as mulheres não votavam. Né? Então, existiram períodos muito diferentes do atual. Esse sufrágio ele foi crescendo cada vez mais. Hoje podemos dizer ali que ele está numa situação em que realmente ele está o mais próximo de um sufrágio universal, mas ainda assim a gente tem que ler essa palavra universal dentro aqui de parâmetros. Tá? A gente vai entender esses parâmetros à medida que a gente entende aqui a Constituição Federal. Aqui, questões importantíssimas com relação ao voto, que o voto ele é feito de forma direta, isso é, você não precisa de representantes para exercer o seu voto. Você também não vota em pessoas para votarem para você, você simplesmente faz o seu voto. Você quer votar em alguém, você vai lá e exerce o seu voto, tá? Você conta como uma pessoa. Então não é aqui um grupo de pessoas que vota e que simplesmente aquele grupo de pessoas elege alguém e aquela pessoa exerce o voto dela. Não, você vota diretamente no seu representante, tá? E também secreto. As pessoas não podem saber em quem você votou, né? A não ser que você realmente queira revelar isso, mas em regra o voto ele é secreto, as pessoas não sabem em quem você votou. Isso daqui é extremamente importante, a questão do voto secreto, porque houve um tempo no Brasil, e não só no Brasil, mas vários outros países, em que os votos eles eram vendidos e eles eram utilizados como aqui uma ferramenta de troca, né? Então a pessoa tinha que comprovar que votou naquelas pessoas para poder exercer outros direitos, para poder realmente ser reconhecida dentro da sociedade dela, né? Então existiam aquelas pessoas que exerciam uma coação para realmente continuarem, né, perpetuarem-se no poder. Em razão disso é que existe essa situação do voto secreto, para permitir aqui uma maior segurança nas votações. Valor igual para todos, não existe um voto que valha mais do que o outro, né, independente aí da sua condição social. Você pode ser mais rico, você pode ser mais pobre, isso não interessa, isso faz parte também, aqui é um desdobramento do próprio sufrágio universal, né? A gente não pode dizer que você é rico, o seu voto vale mais, ou você é homem, o seu voto vale mais do que o voto da mulher. Então, isso daqui é extremamente importante, faz parte aqui de um desdobramento do próprio sufrágio universal. Se você tem um sufrágio universal, você abre para as outras pessoas votarem e você garante que haja uma igualdade, aqui, uma paridade de armas. As pessoas votam, então, um voto para um. Então, uma pessoa diz uma coisa, a outra diz outra, está empatado aqui. Tá? Um voto não vale mais que o outro. E de que forma que é exercida essa soberania popular? Ele traz aqui algumas possibilidades. Algumas possibilidades são o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. São aqui hipóteses que ele traz de
participação das pessoas, né, direta, tá? Uma democracia direta que é exercida. A gente sabe que existe a democracia indireta ali por meio dos representantes, também uma democracia representativa, a gente chama, tá? Mas aqui a gente chama de democracia participativa porque eles são feitos de forma direta, tanto aqui plebiscito, referendo e iniciativa popular. Nós temos, por exemplo, a possibilidade das pessoas iniciarem ali uma proposta de lei, né, iniciativa legislativa, por exemplo, né, ou, por exemplo, uma ação popular também está relacionada aqui ao direito de cidadania também. Né. Com relação ao plebiscito e o referendo, eles têm aqui uma utilização muito parecida. Né. Esse daqui, na verdade, é como se fosse uma consulta que é feita ao povo, né. Então, vamos dizer que quer se tomar ali algum tipo de decisão ou então quer passar alguma lei, aí faz essa consulta ao povo. A diferença entre o plebiscito e o referendo é que o plebiscito ele é feito prévio ao ato ou à legislação, tá? Então vamos dizer que eles querem passar uma lei, eles fazem essa consulta prévia, então antes de passar uma lei, eles fazem essa consulta aqui às pessoas para saber o que elas querem ou de que forma que elas pensam, né? Então, a gente sabe que é feito então as votações ali por meio indireto, por meio de representantes, mas eles querem saber o que as pessoas estão pensando e fazem ali um plebiscito, tá? Essa consulta prévia. Aí a gente pega aqui P de prévio e P de plebiscito. Já o referendo, ele é feito depois, tá? Ele é feito posteriormente aqui ao ato. Seria aqui uma forma de ratificar aquele ato que foi feito. Então essa é a diferença entre plebiscito e referendo. O plebiscito ele é feito previamente ao ato e o referendo é feito depois do ato. Vamos lá, parágrafo 1º, o alistamento eleitoral e o voto são. Uma questão importante, o alistamento eleitoral, pessoal, ele aqui é uma forma de permitir saber, né, o Estado saber que você atingiu a idade suficiente para poder participar das votações. Então lembram aqui como eu falei do sufrágio universal. Ele é universal, mas dentro de uma razoabilidade. Por exemplo, quando você é menor de 16 anos, você não participa aqui das decisões políticas, tá? E a ideia aqui é que a pessoa que tem menos de 16 anos, ela ainda não possui maturidade suficiente para poder participar das decisões políticas do Estado. Em razão disso, então, o menor de 16 anos, ainda que nós tenhamos aqui um sufrágio universal, como diz o nome, ele, na verdade, ele é universal dentro de padrões razoáveis, ok? Então, por exemplo, o menor de 16 anos, ele não participa aqui das decisões políticas do Estado. Né? Tá tudo dentro de questões razoáveis. Agora, esse momento do alistamento eleitoral, ele permite aqui um conhecimento do Estado, aqui para poder saber realmente quem vai poder possuir tanto capacidade eleitoral ativa quanto capacidade eleitoral passiva, ativa e passiva. Ativa aqui no sentido de que a pessoa vai poder votar, vai poder participar realmente dos atos políticos, né? Vai poder participar também aqui, né? Vai se tornar um cidadão, então vai poder, por exemplo, entrar com uma ação popular, vai poder votar numa eleição, vai poder votar num plebiscito. Essa pessoa possui capacidade eleitoral ativa. Agora, a pessoa que possui capacidade eleitoral passiva é aquela que vai poder ser eleita, vai poder representar o povo ali perante o Estado. Então, essa pessoa aqui, né, o alistamento eleitoral e o voto, então, ambos aqui, né, porque os dois estão realmente relacionados. O alistamento eleitoral está relacionado ao sufrágio, porque demonstra que você possui esse poder político, e o voto é um instrumento para poder realmente externalizar esse poder político. Então, é lógico aqui que os dois, um estão relacionados ao outro. Né? Você tem o sufrágio aqui, você pode exercer o seu voto. Agora, ele é obrigatório para os maiores de 18 anos. Você já tem aqui mais de 18 anos, você é obrigado a participar
do poder político, você é obrigado a exercer o seu poder político. Né? Isso daqui é algo que é questionado por muitas pessoas, porque as pessoas dizem, olha, mas é um direito meu exercer esse poder político. Né? As pessoas entendem que é um poder delas, se elas não quiserem exercer, elas não deveriam ser obrigadas. Realmente, muitos países democráticos não são obrigados, as pessoas não são obrigadas a participar aqui da vida política do país. Tá? Então, embora aqui no Brasil, eu diria aqui que nós ainda não temos, talvez, essa maturidade como sociedade ainda para o voto não ser obrigatório. Tá? Essa é a ideia, não estou expressando aqui que essa é a minha opinião, mas a ideia atual que nós temos hoje como sociedade, como Estado, a nossa Constituição Federal entende que o nosso país ainda não possui essa maturidade para realmente ser facultativo aqui o voto. Ele entenderia que possivelmente as votações seriam muito manipuladas aqui, que somente alguns grupos específicos que fossem muito realmente politizados aqui acabariam exercendo os votos, em razão disso que acaba sendo obrigatório a todos, tá? Mas a todos maiores de 18 anos. Agora, também nós temos os votos facultativos, que aí as pessoas não são obrigadas nem mesmo a se alistar, que são aqui os analfabetos, maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Tá? Então, muito importantes aqui para fins de prova, tanto aqui as situações em que é obrigatório, né, que são os maiores de 18 anos, e os facultativos, aqui, ó, lembrar, maior de 70 anos, ok, gente? 70, aqui, ó, 70, tá? Não é 60, é 70. E maior de 16 anos e menor de 18. Entre 16 e 18 anos, você também não é obrigado ainda a se alistar nem a votar, tá bom? Pessoal, uma aula introdutória aqui com relação aos direitos políticos. Espero que vocês tenham realmente desfrutado, espero que tenham gostado da aula. Né? Qualquer dúvida, não esqueçam de deixar no comentário, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.